Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Dr. Maurício Amaral de Almeida, psicólogo cognitivo e sexólogo. O tema dessa série é o que são os transtornos de personalidade. E o tema desse, que é o segundo vídeo de 13, é o transtorno de personalidade borderline. Se você gosta do meu trabalho, se ele te ajuda de alguma forma, não deixe de se inscrever no canal, de compartilhar e de curtir o vídeo. Assim você vai me ajudar a ajudar mais pessoas. E caso você queira ser atendido por mim, individualmente, os meus contatos estão na descrição do vídeo. Vai ser um prazer falar com você. A principal marca do transtorno de personalidade borderline é uma instabilidade notável que permeia muitas, se não todas as áreas da vida do paciente. A pessoa ela é instável nos seus relacionamentos, nas suas emoções, nos seus afetos, na sua autoimagem, no seu comportamento. É sempre essa instabilidade. Muitas vezes, o transtorno de personalidade borderline é romantizado. Eu talvez já tenha citado que foram feitos muitos filmes sobre transtornos de personalidade. E um desses filmes, talvez um dos mais importantes, é chamado de Garota Interrompida, que conta a história de uma paciente do transtorno borderline. E muitas pessoas que assistem esse filme consideram, de alguma forma, romântico ou bonitinho ser portadora de um transtorno de personalidade desses. Eu quero dizer que não só para o transtorno borderline, mas isso vale para todos os transtornos sobre os quais a gente vai conversar. Ter um transtorno de personalidade não é algo bonitinho, não é algo desejável, não é algo agradável. É algo que acontece com algumas pessoas. Mas é importante que nós procuremos não romantizar essas coisas. E quando a gente romantiza um transtorno, a prevalência, a frequência na qual ele acontece na população tende a aumentar. Então, é importante que a gente entenda isso. No caso do transtorno borderline, muitas consequências vão acontecer em função dessa instabilidade. Vai haver uma dificuldade muito grande de se manter relacionamentos, de se manter o seu emprego, de manter a estabilidade na sua família. Uma das marcas principais do paciente borderline é a tendência de agir impulsivamente, sem considerar as consequências. Então, eu estou no meu casamento e acontece alguma coisa, eu saio de casa. Eu peço divórcio, sem pensar nas consequências. Eu estou trabalhando, algo me contraria, eu simplesmente levanto e vou embora. E aí, eu perco o emprego. E aí, talvez, eu perca o meu sustento, o sustento dos meus filhos, porque eu agi impulsivamente, sem pensar nas consequências. O transtorno borderline, muitas vezes, é confundido com alguns outros, entre eles o transtorno bipolar, o transtorno psicótico, o transtorno de déficit de atenção, a anorexia, o transtorno por abuso de substâncias. Todos eles podem acontecer concomitantemente, podem acontecer ao mesmo tempo de um transtorno borderline e, muitas vezes, os transtornos podem ser confundidos. Cabe a um profissional te ajudar a identificar cada um dos casos. É importante também a gente entender que o paciente borderline tem reações emocionais muito inadequadas. Uma das mais conhecidas, não é incomum que um paciente borderline se corte ou mesmo tente suicídio simplesmente para aliviar uma angústia momentânea. Muitas vezes, esses pacientes têm uma estrutura emocional frágil, uma estrutura de identidade não muito bem constituída, o que vai dificultar que ele
tenha a resistência ou a resiliência necessárias para lidar com esses momentos de instabilidade emocional. Os pacientes com um transtorno de personalidade borderline têm, em geral, um conjunto de crenças típicas. Entre elas, eu vou citar: não consigo enfrentar as coisas sozinho. O paciente acredita que ele não é capaz de enfrentar situações. Eu preciso ter alguém em quem eu possa confiar. Se eu confiar em alguém, eu serei maltratado, considerado insignificante ou abandonado. Isso é uma característica típica do borderline. Nós falamos de instabilidade. Imagina como é você se sentir que você precisa de alguém em quem você possa confiar. E ao mesmo tempo, você sente que se você confiar em alguém, você vai ser maltratado, considerado insignificante e abandonado. Esse é o tipo de angústia que o borderline vive. A pior coisa possível é ser abandonado. É impossível me controlar. Você imagina uma pessoa que se sente incapacidade de controlar as suas próprias emoções e que ao mesmo tempo pensa: eu mereço ser punido. Existe uma série de pensamentos típicos que acontecem com o paciente borderline. Entre eles: não consigo enfrentar as situações como as outras pessoas. Não posso confiar nas pessoas. Preciso de alguém ao meu redor disponível a todo momento para me ajudar a executar aquilo que eu preciso fazer em caso aconteça algo ruim. Eu tenho que estar atento na defensiva a todo instante. Eu sou indefeso quando sou deixado por conta própria. Eu sou carente e frágil. Sentimentos desagradáveis podem aumentar e fugir ao meu controle. Se você tem ou conhece alguém que tem pensamentos dessa natureza, pode ser que você tenha um transtorno borderline. E eu quero lembrar que tudo que eu disse aqui são somente indicações, que somente um profissional pode fazer um diagnóstico de um transtorno de personalidade borderline. E eu também quero te lembrar que mesmo causando um sofrimento muito grande, é possível você manejar esse sofrimento. Procure um psicólogo que ele vai te ajudar a aprender estratégias para lidar melhor com esse tipo de transtorno. Eu quero te agradecer por ter acompanhado esse vídeo até aqui. Quero mandar o meu muito obrigado para a Terezinha de São Leopoldo, que sempre acompanha e elogia o meu canal. E quero convidar a quem quer que queira ter algum tipo de contato comigo, que entre em contato pelos links que estão aqui na descrição do canal. Vai ser sempre um prazer falar com vocês.